Muito bem. Eu acho que as crianças vão sair, né? Não vão sair hoje. Então tá. Então, criançada, hoje vocês aqui com a gente, hein? Ótimo. Vamos meditar um pouco nesta noite na primeira carta do apóstolo Pedro. Eu gostaria de que nós lêssemos alguns versículos, como eu disse de manhã. Nós vamos estudar um pouco desta palavra hoje, ver o que o Senhor pode nos dizer através da carta do apóstolo Pedro. Na sua primeira carta, a partir do verso 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram pronunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Até aqui. Nosso Senhor, nosso Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por Tua bondade e por permitir que nós estivéssemos hoje num lugar público e livre para falar o Teu Evangelho. Pedimos ao Pai que Teu Espírito Santo toque nos corações e que através do estudo da Tua palavra, almas possam conhecer o Evangelho de Cristo e se converter, arrependendo-se dos seus pecados e tendo o Senhor Jesus como Salvador. É em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos lá, vamos estudar um pouco esta carta, hein? O apóstolo Pedro todos conhecem, pelo menos eu imagino que todos conheçam, né? Aquele apóstolo, um dos 12 lá de Jesus Cristo, aquele homem que andou sobre as águas, aquele homem que negou Jesus, depois o homem que se arrependeu, enfim, esse é o apóstolo Pedro, e ele é o autor desta carta. Ele era um pescador, e talvez você aí mais estudioso da Bíblia, venha a ouvir, e já quero preveni-lo disso, que como pescador,
a linguagem desta carta aqui, ela é mais nobre, ela é mais rebuscada. E também existiam o grego koiné, que era um grego pelo povo popular, coloquial, e um grego mais nobre. E esta carta é escrita neste grego mais apurado. Então pergunta, como um pescador pode escrever assim? Eu queria que você pensasse comigo numa figura do amanauense. Quem é esse? Amanauense, irmãos, era um escritor. As pessoas ditavam e ele escrevia, e você tinha como se fosse um secretário. Se você pegar essa primeira carta aqui no capítulo 5, vai comigo lá no capítulo 5, e você verá no verso 12 que diz assim: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Então, Pedro falou, Silvano foi, escreveu. Então ele vai escrever com o grego que ele conhecia, um grego mais nobre. Então quando a pessoa fala, você está escrevendo, e a pessoa fala alguma forma coloquial, né, que a gente acaba falando, olha, escreve aí, ó, vocês estão bem? Que é o que a gente fala, vocês estão bem. Você não vai escrever isso, você escreve, vocês estão bem, é o normal. Então, esta carta é assim. E além do que, irmãos, nós temos que contar que o Senhor Deus, Ele capacita as pessoas. Nós temos que pensar assim. Quando Jesus Cristo chama o apóstolo Pedro e tira ele da profissão de pescador de peixes, ele diz, de agora em diante você será pescador de homens. E Pedro, ele pesca os homens para o reino de Deus, é claro que é uma metáfora, uma figura de linguagem. Ele pesca testemunhando, ele prega, ele faz milagres e ele escreve um livro bíblico. Então você veja, por menor que seja, ou por mais tímido que seja a sua capacidade, o Senhor Deus, ele pode fazer maravilhas com o seu nome. Pode imaginar? Vamos imaginar, não, um pescador que era e é ainda uma profissão bem humilde. A profissão humilde. E imagina eles que ele nunca pensou nisso. Que depois de 2 milênios, ainda tivéssemos escrito de um pescador. Mas que Deus transforma. E minha primeira pergunta que eu gosto de fazer para você mas é uma observação. Eu espero que você, em toda a sua simplicidade, que Deus possa fazer com que você deixe um legado para os seus filhos, para os seus netos, para os seus parentes, enfim. Por mais simples que você possa parecer, que você ainda seja lembrado pelo que Deus fez na sua vida, assim como o apóstolo Pedro. Nós lembramos tanto dele hoje, às vezes nem pensamos quando fala em Pedro. Pode notar, você que é crente, que lê a Bíblia aí, né? Às vezes nós falamos de tudo, né? Aquele que cortou a orelha, aquele que andou sobre as águas, aquele que negou, mas a gente às vezes nem lembra que ele escreveu cartas que fazem parte da Bíblia. Olha que maravilha, que Deus possa usar você hoje e sempre para fazer as maravilhas dele. Que isso seja uma verdade na sua vida. E aí o que ele faz aqui neste versículo 1? Ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, lembrando que aqui, apóstolo é enviado, né? Mas neste caso da Bíblia, é o enviado especificamente. Tinha que ser alguém que conviveu com Jesus desde o batismo, foi testemunha até a sua morte e ressurreição. Então, Pedro era um apóstolo, ele fala um enviado de Jesus Cristo. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O que ele está escrevendo aqui? Ele fala aqui aos estrangeiros. Vamos traduzir aqui, irmão. Sabe que estamos falando de uma carta que foi escrita há 2000 anos atrás. A palavra certa aqui é peregrinos da dispersão. São os judeus que estavam dispersos. Eles não estavam só na Judéia, nem só em Jerusalém. Eles estavam esparramados ali pela Europa, Ásia e Norte da África, que era o mundo conhecido de então.
Então, ele escreve para estas pessoas, e aqui você vê algumas cidades que ele põe, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Irmãos, não tinha uma divisão administrativa como nós temos hoje, tá? O Estado, tal, mas era assim, a Galácia tinha a Galácia Norte e a Galácia Sul. O apóstolo Paulo escreve muitas cartas, ou algumas cartas para a Galácia do Sul, e Pedro escreve para essa Galácia do Norte. Hoje, irmãos, é o que seria a Turquia hoje, tá? Naquele lugar ali. Mas interessante que ele diz assim, estrangeiros dispersos. Quem que ele está falando? Para imigrantes? Ele está falando para judeus? Ele está falando para quem? Vamos lá. Só para nós entrarmos na carta. Os judeus são aqueles que seguem o ritual, seguem os costumes do povo judeu, do povo de Israel. Então, eles viviam em Jerusalém e eles se esparramaram ali em volta, nestas cidades e em outras também. O que esses judeus fazem? Eles se adequam muito à cultura helenista. Quando você vê cultura helenista, você pode entender gregos. Os gregos, vamos lembrar que 300 anos antes de Cristo, aproximadamente, Alexandre o Grande conquista toda aquela parte, Ásia, Europa, ele conquista tudo, e ele impõe uma cultura grega. E mesmo quando o Império Romano vem e domina toda aquela área, o Império Romano mantém a cultura grega. Vocês aí da cultura pop, né, que vê os filmes aí, esses deuses, esses titãs que vocês veem aí, são deuses gregos que os romanos deram outro nome e aí ficaram na mesma mitologia. É desse povo que está falando, e era um povo que, de certa forma, menosprezados pelos judeus de Jerusalém, porque os judeus de Jerusalém viviam em torno do templo, mas tinham esses que eram judeus também. E aqui o apóstolo Pedro fala até de cristãos, mas com essa cultura grega. Você quer ver só uma curiosidade? Evangelho de João, capítulo 7, é uma curiosidade. E também, se você não conseguir anotar, ou não conseguir ir até lá, esse culto é gravado no nosso canal do YouTube, e você pode depois encontrá-lo e anotar as referências, tá? João, capítulo 7, verso 34, Jesus diz assim, vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este, que não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos? E ensinará os gregos? Veja, era uma cultura que estava ali, permeando. Pensa que é só nós que somos influenciados por outras culturas? Eles também eram. Irmãos, essa carta ela está escrita ali por volta do ano 60, 66, nesse período, nessa década de 60 original, né? Anos 60 mesmo, não 1960, mas ano 060. E aí você tem que pensar, nós estamos dando o fundo histórico porque desta carta também. Irmãos, em 64, no ano 64, depois de Cristo, Roma pega fogo, fica uma semana pegando fogo, em julho de 64. E quando pega fogo, o imperador Nero culpa os cristãos. E por quê? Porque já estava havendo uma perseguição contra os cristãos. Os romanos perseguiam os cristãos. E eles achavam, como eu, pastor Neu, já falamos, que os cristãos eram uma divisão dos judeus. Eles achavam isso. Tinham até razão de pensar nisso. Uma vez que Jesus Cristo era o Messias prometido, nós vamos ver daqui a pouco, prometido para os judeus. Então, nessa época, há uma grande perseguição. E aí você tem que pensar que não era a perseguição que a gente fala hoje. Ah, se eu for na escola com uma camiseta escrito Bíblia, eles vão brigar comigo. Não, irmãos, era perseguição, perseguição mesmo. Perseguição de matar. Perseguição de que quando
cristãos foram acusados, eles eram queimados vivos, eles eram crucificados, eles eram jogados em arenas com leões para serem mortos. Era assim que funcionava. E os judeus também começaram a ser perseguidos aqui. Porque nós vamos ver no ano 70, isso foi 64, poucos anos depois, 70, é destruída a chamada Fortaleza de Massada, onde os judeus estavam lá e o Império Romano destrói. Então, há uma perseguição terrível aqui. É nesse meio que o apóstolo Pedro está escrevendo, dizendo: perseverem. Perseverem. Eu tenho pensado muito e falado até com vocês, né? O conforto nos afasta do Senhor. Conforto. Olha, nada contra você que está assistindo aí na internet, hein? Nada. E eu não vou pensar em nenhum de vocês. Eu vou imaginar um membro ou um crente hipotético, que não é você. Tá bom? Não são eles não, eu estou falando de você. Pensa agora, a gente está aqui encapotado até a orelha aqui, aí ele está lá em casa, debaixo do cobertor, comendo a pipoquinha, assistindo esse vídeo lá. Quando ele quiser parar, ele para, depois ele assiste de novo, não tem problema. Só que você vê que é diferente. Na época, eles morriam. E olha como Deus é maravilhoso. Por que Deus permitiu que eles sofressem? Irmãos, foi no sofrimento que o cristianismo chegou até aqui. Se nós tivéssemos esse conforto no começo, não ia chegar. Nós não íamos para lugar nenhum. Porque dá uma olhada, irmãos. Olha os bancos vazios. Onde estamos? Onde nós estamos, irmãos? Nós mudamos. Nós ficamos orando a Deus, pedindo coisas materiais. E você sabe de uma coisa? No Brasil, talvez nós temos membros que estão fora do Brasil agora, talvez esteja assistindo aí. Sabe que aqui no Brasil tem uma lei, o Código de Defesa do Consumidor, que tem um prazo de validade. Alguns países não têm esse código, mas nós temos. Tem que vender no código de validade. Fala, puxa, no Brasil, irmãos, o Brasil copiou o que Deus fez, deu um prazo de validade para nós. Você tem um prazo de validade. Eu só não sei qual é. Mas um dia nós vamos embora daqui. E as coisas que nós lutamos tanto vão desaparecer. E você que tem aquela coisa que é muito importante para você, saiba de uma coisa, para o seu filho não é. Não é. Conversa com as pessoas, eu ainda tenho isso, e pega. Não. Quando a gente partir, vai estar em algum brechó por aí. Se eles não jogarem fora. Meu irmão, não tem jeito, é assim mesmo. A gente luta, briga. Já imaginou? Aí seu neto está num brechó, fala, que bonitinho, pega. Mal sabe que está comprando aquela caneca da avó, que ela queria tanto e o filho jogou fora e ele foi comprar. É assim, irmão. Então, nesse contexto, ele está escrevendo. E aí ele começa a falar da doutrina, do que realmente importa. Ele está dizendo, vocês que estão aí nessa tribulação, sendo perseguidos, eu vou dizer alguma coisa que Deus manda eu, Pedro, falar para vocês. E aí vem no verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo que você foi eleito. Ele está escrevendo para crentes. Irmãos, eleito aqui não é, a gente pensa hoje, numa eleição, é escolhido. E eu sei, irmãos, que tem aí, é uma linguagem que é usada. Paulo, ele fala de eleitos em Tito, né? Ele diz, segundo a fé dos eleitos de Deus, ele fala em Tito capítulo 1, verso 1. Colossenses, ele diz que revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então, é uma linguagem comum. E aí temos o seguinte, que é uma briga que eu não vou entrar.
Só para você saber, e aqui nós estudando a carta, eu preciso de falar para você. Existe no mundo ocidental uma divisão a partir da reforma protestante, feita por Lutero e um dos reformadores, Calvino. Ele desenvolve uma doutrina que é da predestinação. Ele diz, olha, nós fomos eleitos e Deus diz, Marcos, você vai para o céu e acabou. Você não pode dizer não. Existiram outros homens que defendiam, não, você pode negar e dizer assim, eu não quero a salvação. E aí, irmãos, eu não vou entrar nessa briga. Por quê? Porque, irmão, isso é uma coisa ocidental. Isso é uma coisa que os crentes do resto do mundo não se preocupam. Isso é uma coisa que antes da reforma ninguém se preocupava. Porque a gente sabe que a salvação tem a parte de Deus e tem uma parte do homem. Por mais que você, meu irmão, aí calvinista, meu irmão, hein, que acha que, olha, eu não tenho escolha, mas, irmão, eu não sei, mas de alguma forma eu estou aqui porque eu quero. De alguma forma. Assim como os que não estão porque não querem, tirando os doentes. Não querem, por alguma razão. Não sei qual. Mas eu não quero ir para esse lado, porque o que mais importa é o que ele fala depois, que é no verso 3, que ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. E é o que mais importa aqui para mim. Se veio de Deus, se você escolheu, o que importa é isso que ele diz, é o que ele diz aqui sobre nos gerou de novo. Essa é uma doutrina que nós chamamos de regeneração. E o que é isso? É nascer de novo. Sem isso, você não tem acesso ao Pai. Tem que nascer de novo. E eu concordo, isso vem de Deus. É isso mesmo. Isso vem de Deus. Você está aqui estudando a Bíblia comigo e eu estou feliz. Eu também estou feliz em estudar com você. O problema todo é que você precisa nascer de novo. E você tem que dar chance. Lembra do relatório que eu li do irmão Maurício? Ele cita Romanos, onde Paulo diz assim, como pregarão? Como ouvirão se não há quem pregue? Então alguém tem que pregar e alguém tem que ouvir. E quando ouve, tem que deixar o coração ser tocado por aquilo. O coração nosso, ele é tocado. Às vezes as pessoas procuram através de estudos, através de boas obras, mas é Deus que toca o nosso coração. Um homem chamado Nicodemos foi questionar Jesus, e Jesus disse, você tem que nascer de novo. E ele fala, nascer de novo? Vou voltar no ventre da minha mãe? Como é que um homem velho pode nascer de novo? E ele diz, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. É um texto conhecido, eu vou ler. Eu não tinha nem anotado, mas nós conhecemos, está em João capítulo 3, né? De onde vem o versículo mais famoso da Bíblia. Mas eu vou lá em João capítulo 3, só para ler esse pequeno discurso, essa pequena conversa entre Jesus e esse mestre chamado Nicodemos. Jesus, no capítulo 3, verso 3, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Minha pergunta para você, que um dia disse que aceitava Jesus. Tá bom, ótimo, não vou duvidar de você. Você realmente nasceu de novo?
A expressão aqui, nascer de novo, vai significar realmente uma nova vida. A sua vida é nova? Vamos brincar aqui, hein? Brincar, não precisa me responder, é só apenas um discurso retórico. O que mudou na sua vida depois que você aceitou Cristo? Você está vindo para a igreja de vez em quando? Será que é isso? Isso é nascer de novo? Será que é isso? Vamos, nascer de novo é mudar o alvo. Nascer de novo é colocar as coisas de Deus acima e as coisas materiais abaixo. Nascer de novo é ter a plena consciência de que esse mundo, ele vai passar rapidamente e que quando nós morrermos, porque nós vamos morrer, crente e descrente, queira ou não queira, você vai morrer e eu também, nós vamos passar deste mundo. E aí, para onde nós estaremos? É isso que tem que pensar. É isso. E tem que tomar cuidado. Semana passada, hoje começa uma semana, né? Semana passada, fui em 2 velórios. Um homem de 70 e num rapaz de 35. Não tem idade. A dúvida desses dois é, eles nasceram de novo? Se eles nasceram de novo, eles fizeram o investimento certo, não importa a idade que partiram. Mas se eles não têm Jesus Cristo e não nasceram de novo, não importa se o mais velho, não importa se o mais novo. Será que quem tinha 35 viveu pouco e quem tinha 70 viveu muito? Não, irmãos. A nossa vida tem que ser o tempo suficiente para aceitarmos a Deus e pensarmos na vida eterna. Por isso que não tem idade. Você que é uma criança, que hoje vocês estão aqui, que bom que não foram embora, eu queria que vocês pensassem. Porque crianças partem também. Não quero que você fique com medo, eu só quero que você pense na realidade. Crianças partem. E nós precisamos de fazer o quê? De falar para elas que tem uma vida depois dessa. Olha o que está acontecendo. As crianças, influenciadas por desafios absurdos na internet, estão se mutilando, estão se matando, estão matando pessoas, estão num desafio absurdamente louco. E por que estão fazendo isso? Porque ninguém está falando para elas que tem algo acima. Irmãos, tem que ter algo acima. Tem lógica um adolescente matar os pais porque queria ver a namorada e eles não deixaram. Tem lógica isso? Não tem. E aí alguém me disse, é um psicopata. Eu digo, eu acho que é uma pessoa que em breve será chamada de normal. Porque nós estamos tirando o respeito. Irmãos, toda sociedade que tira Deus, ela vai para a falência. E eu queria que você pensasse em Deus hoje. O apóstolo Pedro está escrevendo para esse povo, para um povo que tem Deus. E aí ele diz, vocês nasceram de novo. E como que vocês nasceram? Vocês nasceram por uma viva esperança. Quando eu falo de morte, não é vida, isso é morte. Mas a viva esperança, ele diz, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha esse fato, quando Jesus ressuscita, ele vence a morte. E aí a nossa esperança é viva. A nossa esperança não é morta. É algo difícil. Eu tenho pessoas da minha família até, que não digo que eles, além de ser ateus, além de ateu, ainda questionam o que Deus faz. E aquela história, irmãos, claro, quando nós olhamos as mazelas deste mundo, você pode pensar, como nós tivemos no tsunami, onde estava Deus? Deus estava no mesmo lugar. Deus estava no mesmo lugar. O problema é que a mudança da atitude das pessoas. Você sabe do famoso navio Titanic que afundou. Você sabe disso, é histórico isso. Recente, relativamente recente. Em termos de história, aconteceu ontem. Muito recente. Quantos testemunhos de pessoas que falaram, não vou para o bote salva-vida. Um missionário que estava lá
para ir pela sua idade, ele disse, não, manda a quem não tem Cristo. E eu vi uma história interessante, um homem que estava naufragando, não foi no Titanic, foi num outro, e estava o barco naufragando, e então tinha um bote salva-vida, e ele foi, tiraram na sorte, e ele foi sorteado para ir para o bote salva-vida enquanto o navio naufragava. Ele pegou um jovem que era amigo dele, jogou no bote salva-vida, e o rapaz falou, você é louco? Ele disse, não, só tenha certeza que eu te encontro no céu. Só isso. E esse testemunho foi muito impactante, porque depois esse homem escreve, dizendo o testemunho dele, ele falou, aquela frase, quando eu vi que meu amigo morreu, e me disse isso, eu fui procurar saber o que ele estava dizendo. E esse morreu com Cristo, os dois. Então lá eles se encontraram. Isso é que, você imagina alguém fazendo isso hoje? Não, você não imagina. Eu não imagino. Que ficamos uma geração de crentes frios, que só querem saber de si mesmos, que não se preocupam em salvar as pessoas com o Evangelho de Cristo. Hoje de manhã nós tivemos culto na praça. O pessoal da capelania foi lá. Aí demos pão, e todo mundo lá ouvindo. Mas nós nem tínhamos acabado. Chegaram tanta comida. O pessoal saía com 3, 4 marmitex prontos. Prontos. O pão todo mundo dá. O problema é a mensagem da salvação. Então pode fazer a obra social, mas isso tem que ter o fim de levar as pessoas para a salvação. É isso que ele está falando aqui. Olha, porque aqui, irmãos, está o povo sofrendo, hein? Aqui está o povo morrendo, perseguido. E ele fala, você tem uma esperança viva. Ele diz, você tem uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Eu vou colocar uma vírgula aqui, que você não vai encontrar nos brechós depois que morrer. Porque essa é só sua. Essa herança, meu querido, que você, minha irmã, meu irmão, precisa de pensar. Isso é que é importante. Ah, pastor, o meu trabalho, o meu carro, o meu emprego, a minha casa, irmãos, isso tudo vai perecer, meu irmão, vai perecer, vai acabar. Vai acabar. Como eu já disse, a vida não é curta. Não é curta não, ela dura anos. Ela é rápida. Quando você pisca os olhos, está com 50 anos. Perdão, vocês aí que estão com 50 aí. Ontem vocês eram crianças. A gente via vocês aqui como adolescentes. Aí onde vocês estão agora aí, ó. Como eu disse, né, semana passada eu vinha ouvindo rádio e alguém perguntou para um médico lá, eu tenho que fazer exame médico para fazer atividade física? Ele falou, se você tem mais de 35 anos, tem, porque depois dos 35 você já está ficando velho. Eu falei, poxa vida, você com 36, para o efeito dos médicos, você está velhote. O que eu posso fazer? Não sou eu não defino isso. Meu irmão, que o corpo vai degenerando a partir daí. Agora, quando você tem a esperança viva em Cristo, não. Ela renova, não importa a idade. Essa tranquilidade que a gente tem, só Cristo pode dar. Por isso que ele está escrevendo aqui, olha. É isso que vai importar para a gente. E vamos continuar. Como você consegue isso? Como você consegue essa herança? No verso 5. Então ele está falando da herança incorruptível que está guardada nos céus. E aí no verso 5 ele diz que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto a mais,
no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Ele está falando, olha a forma sutil que ele fala. Dá uma olhada no verso 6. Em que vós grandemente vos alegrais. Está falando da ressurreição. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações. Irmãos, um pouco contristado. A família jogada na arena para os leões comer. O pessoal sendo jogado, sendo espetado pelas ruas e colocando fogo neles. E ele fala um pouco. Eu falo, rapaz, você está doido, é muita gente. E é muito sofrimento. Ele diz, não. Se você comparar com a riqueza da vida eterna, é sempre um pouco. É sempre um pouco. Estou sofrendo muito, pastor. Não. Eu também sofro, mas, irmão, não estamos sofrendo muito. Sofrendo estão aqueles que, quando partirem, não terão descanso. Não terão descanso. Eu fui no hospital essa semana, fazer uma visita. E aí eu entrei, estava lá o bloco, eu entrei, mas estava o bloco errado. Aí a moça falou assim, a pessoa está no setor paliativo? Eu falei, não. Aí eu fui no outro bloco. Aí fiquei pensando, sabe o que é setor paliativo? É aguarde a morte. Cadê a irmã? É isso aí, não é? Espera aí que a morte está chegando. Aí eu fiquei pensando como o ser humano é bom nesse ponto, irmãos. No inferno não tem setor paliativo. Pense nisso. Nós podemos amenizar os efeitos da morte, mas depois que partir daqui, a morte é certa. E a morte espiritual também, se você não tem Jesus. Jesus disse que Ele é o único caminho, a verdade e a única vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Jesus Cristo. E quando o apóstolo aqui fala, mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Irmãos, o que é fé? Vamos lembrar, irmãos? Fé é aquela certeza das coisas que a gente não vê. É a prova. Isso é fé. Você já ouviu? Olha, eu vou ler o texto, só para contestar para você aqui, tá? Volta aí para Hebreus, é rapidinho, se for uma Bíblia de papel, algumas folhas antes. Olha, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você sabe, eu já ouvi pessoas que eu conheço dizendo, eu não acredito que vai ter vida depois da morte. Ninguém nunca voltou para contar. É verdade. Certo, embora já voltou, né? Lázaro voltou, não sei o que ele contou, mas a Bíblia não registrou. Mas já voltou, sim. Mas vamos lá, é por isso que a gente crê pela fé. Não precisa de ninguém voltar. A Bíblia é muito clara. Quando Jesus fala do rico e o Lázaro, ele diz, é impossível alguém desse lado passar para o outro. Você lembra dessa história? Ele diz, não, só tem uma forma de você chegar no céu. Vai, procura na Bíblia. Porque Jesus falou que toda a Escritura testifica dele, por isso que ele tem a vida eterna. Então eu queria pensar, é pela fé. Pastor, você pode me provar? Eu não posso provar nada. Eu não quero provar nada. Porque eu só quero que você pense que nós somos salvos pela fé, como ele está dizendo aqui, mediante a fé nós estamos guardados. Então, eu queria que você pensasse, aqueles cristãos lá no começo, na época de Pedro, na época de Paulo, que foram massacrados, que morreram, o que aconteceu? Quando escapavam, eles continuavam. Eles continuavam, irmãos. Vamos dar um ânimo na nossa vida cristã, irmãos. Eu tenho ficado triste de ver a nossa vida, não é a sua não, a minha, nossa vida. Irmãos, como nós nos conformamos neste mundo. Olha, a Bíblia é o livro mais traduzido de todo o mundo. Agora eu não sei se ainda é, mas eu lembro que há pouco tempo atrás,
o segundo livro de mais tradução na Bíblia era O Peregrino, um livro de um batista chamado John Bunyan. Sabe o que aconteceu? John Bunyan foi preso porque pregava o evangelho. Foi preso. E aí, o carcereiro chega para ele e fala, é só você parar de pregar e a gente te solta. Ele disse, pois então eu fico aqui na cadeia. E aí, como ele não tinha crime, o crime dele era isso, o que acontecia? Ele tinha prisão domiciliar, ele saía para pregar e voltava de noite para dormir. Mas eu não vou parar de pregar. Irmãos, é só isso. Sabe o que aconteceu com o John Bunyan? A cadeia entrou na agenda dele. A agenda dele era pregar o reino de Deus. E a cadeia entrou. Será que a gente não inverteu? Agora as coisas de Deus entram na agenda nossa? Será que a gente não está mudando isso? Nós estamos mudando, irmãos. Como é que nós podemos pensar num avivamento de mudar o mundo se a gente tem uma agenda que é baseada nesse mundo? A gente não vai mudar o mundo. A gente encaixa as coisas do Senhor na nossa agenda material. É só isso. Você, estou vendo, claro, tem mães aí, tem grávidas aqui, graças a Deus, né? Mas olha, você que tem crianças aí, como eu já tenho adultos, netos já, né? Mas imagina, seu filho ficou doente. Só imaginar, hein? Que ele não fique. Amanhã você tem que trabalhar cedo. O que você faz? Leva seu filho no médico ou fala, filho, desculpa, mas amanhã a mãe tem que trabalhar e você vai ficar. O que você faz? Você leva no médico ou você vai trabalhar? Eu acho que você leva no médico, né? Por quê? Porque é o mais importante. Emprego você consegue outro, filho não. Não é assim que a gente pensa? Irmãos, vida eterna você consegue outra? Então nós temos alguma coisa que está errada. Não, tem alguma coisa errada. Essa carta que está escrita para mim agora, aqui, em século 21. Tem alguma coisa errada. Pedro está dizendo que leve tribulação, estão matando todo mundo aqui. Ele fala, mas a agenda continua sendo o céu. É isso que ele está dizendo. E por isso é que ele diz isso, ele fala dessa salvação. E eu vou continuar, que eu quero ir para o meu final aqui, né? Verso 9, eu vou mudar aqui, sabe que de vez em quando eu gosto de mudar, mas é só para brincar, tá? Ó, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu vou mudar aqui. Alcançando a finalidade da sua agenda, que é, seja salvo. Muda isso daqui para a finalidade da agenda, seja salvo. Leve sua família a crer em Cristo. Leve seus filhos, seus netos para o céu. Pensa na sua agenda. O verso 9, escreve aí, copia e põe no seu quarto. Põe na sua agenda. Clica aí, as agendas são hoje nos celulares, né? Põe lá, no primeiro dia da semana. Aliás, no segundo, na segunda-feira. Põe lá. O objetivo é a salvação dos meus filhos. O objetivo é a salvação da minha alma. Porque eu não tenho uma segunda chance. Só pensa nisso. É isso que Pedro está dizendo. Continua aqui no verso 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, ele ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então o que ele está dizendo? Olha, Jesus não é um acaso. Não é uma coisa que você fala, olha, vamos adorar. Não, essa história, essa sequência, o nascimento de Cristo, é uma sequência que está na agenda do céu. Você lembra que ele foi morto antes da fundação do mundo? Por quê? Porque está na agenda do céu. Quando Adão e Eva pecam, ali Deus fala, olha, vai vir o Salvador.
Anos depois, séculos depois, vem Abraão. Deus fala, vai vir da descendência, aquele que vai te restaurar. Séculos depois, Moisés, ele diz assim, olha, o Senhor teu Deus te levantará um profeta, vocês têm que ouvi-lo. E aí vem o rei mais importante de Israel, o rei Davi. E hoje, sabe que os judeus não aceitam Cristo, né? O povo de Israel, o judeu ortodoxo, não aceita Cristo. Ele não aceita, ele está esperando o Messias. Ele não aceita que Cristo é o Messias. Então, ele sabe de uma coisa, que o Messias vem da descendência de Davi. Ele sabe disso. E quem que eles estão esperando? Eu vou pedir para você sair do texto só um pouquinho e ir comigo lá no segundo livro de Samuel. Se você conseguir chegar lá, né, eu te aguardo. 2 Samuel capítulo 23, tá bom? 2 Samuel capítulo 23, enquanto você procura aí, são as últimas palavras do rei Davi. E este Davi, ele profetiza sobre a descendência dele. Olha o que ele diz no 2 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Isso que Pedro está dizendo, olha, eles queriam ver, mas eles não viram. Davi queria ver, mas não viu. Eva queria ver, mas não viu. Moisés queria ver, mas não viu. Mas nós, no privilégio que temos, e aqui aqueles leitores da carta de Pedro também já tinham o privilégio de já terem o Messias nascido. Então aí, volta lá, por favor, para a primeira carta de Pedro, onde eu estou lendo aqui com você, né? Volta aqui, que ele diz, aqui olha, no finalzinho do verso 12, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos esperam o dia em que Jesus há de descer nas nuvens. E ele está fazendo, arrebanhando as pessoas, que quando ele vier, se você estiver vivo, vai aguardar, os mortos subirão, e depois nós também subiremos, se estivermos vivos, e desceremos com ele. E os anjos estão aguardando tanto, que o Senhor Jesus disse que quando um a mais, do coro celestial, um a mais se converte, diz que há festa no céu, porque se aproxima o dia em que Cristo há de vir. Ele vai vir. Não percam isso. Irmãos, a igreja tem que ajudar os pobres, tem. A igreja tem que fazer as coisas, a atitude social tem. Mas, irmãos, a pregação nossa é: Cristo há de vir. E vai nos buscar, senão perde a razão. Perde a razão, irmãos. Então, o que o apóstolo Pedro, como é que ele termina? Aí ele fala, verso 13, depois de tudo isso que eu falei, ele diz, portanto, e você pode traduzir isso daqui por sendo assim, por consequência, isso é portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo.
E aqui tem uma frase, escrita de uma forma poética, né? Mas é que a linguagem é essa mesmo, cingindo os lombos do vosso entendimento. Irmãos, cingir os lombos, na linguagem bíblica, é se preparar para ir embora. Lembra, você aí que conhece a Bíblia, no Antigo Testamento, quando o Senhor instituiu a Páscoa, ele disse, vocês vão comer a Páscoa do Senhor com os lombos cingidos. Lembra? É pronto para viajar. É rápido, era assim que ia. Olha, se você fala cingindo os lombos do vosso entendimento, o que é isso? Com a mente pronta. Tanto é que se você tiver, eu copiei aqui, se você tiver uma nova versão internacional, a tradução deles é assim, olha. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Essa é a tradução, está certa também. Ele fala que se é assim, se tudo o que ele falou é verdade e você acredita, acredita no quê? Acredita que Jesus Cristo é o único caminho, acredita que você nasceu de novo, acredita que a sua vida mudou, que agora você vai para o céu porque Jesus ressuscitou e vem te buscar. Se você acredita em tudo isso, então você tem que mudar a mente. E uma igreja onde as pessoas não mudam a mente, a igreja não vai mudar. A igreja vai definhar. Vai definhar. Porque nós tiramos o nosso foco, rasgamos a nossa agenda. A agenda está indo para a salvação. A agenda está indo para a ressurreição. É para lá que está indo a nossa agenda. É isso que ele diz, olha, preparem a mente. E como que nós preparamos a mente? Verso 14. Filhos obedientes. E de novo, vou falar com vocês, pais aí das crianças. Quando a criança é pequena, a gente tem que dar alguma disciplina. Não estou mandando você bater, que senão eu vou ser preso. E agora pode até derrubar aqui, se eu falar essa palavra, não pode nem falar, porque senão agora sabe que eles podem derrubar direto aqui, né? Já nem manda mais, eles falam, tira. Não. Mas você tem que ensinar o seu filho. Então no começo você fala, olha, faz errado, aprende. Mas vai chegar uma hora que ele fica mais adulto, mesmo sendo criança, que ele já vai saber fazer as coisas. Já vai. Conversei com um rapaz hoje que falou, eu cozinho, moro sozinho, agora é casado, mas moro sozinho, porque de pequeno minha mãe já falava, bom, vai cuidar dos outros. E tinha que aprender, ia aprendendo. Então eu aprendi a cozinhar, aprendi a limpar a casa, tive que fazer isso. É desse jeito. Vai aprendendo, vai mudando a vida. E aqui é o que ele disse, filhos obedientes, que não se conforma com os pecados, que a concupiscência é isso, que antes havia em vossa ignorância. Por quê? Quando você vai, eu digo, vai num bar e fala para o pessoal assim, ó, para de beber porque isso é pecado. Ele vai te pôr para fora para lá, ele fala, não é pecado. Porque a polícia não me fala que está errado, então eu posso fazer, posso beber, posso fumar. Se liberarem a droga, vai poder usar droga. Por quê? Porque eles acham que pecado é o que a lei dos homens diz. E, na verdade, pecado é o que a lei de Deus diz. Então, você que é crente, a lei brasileira permite que você se divorcie. Mas você sabe que para você é pecado. Porque a Bíblia fala que não é para separar. Pronto. Então, filhos obedientes é aqueles que não se conformam com as coisas deste mundo, mas se conformam em obedecer à verdade. Irmãos, eu peço para você que é membro dessa igreja, você que nos visita, cinge o lombo do seu entendimento. Tenha a mente preparada. É só assim que a gente pode crescer na expansão do Evangelho de Deus. É crescendo, crendo que Jesus Cristo vai vir nos buscar, que Jesus ressuscitou e venceu a morte. É só isso. Terminamos. Eu vou pegar um contemporâneo de Pedro, Paulo. Volta lá, pode sair de Pedro e volta para a primeira carta aos Coríntios. Vamos lá comigo? Capítulo 15. Capítulo da ressurreição, né?
Capítulo 15. Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Para não tomar mais o seu tempo, eu quero que você vá comigo e já desce para o verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí, lá vou eu reescrever isso daqui, hein? Se a nossa agenda só contempla as coisas deste mundo, a nossa agenda é miserável. Mude a agenda, meu irmão. Mude a agenda, minha irmã. Nós temos que adequar as coisas deste mundo à nossa ideia de vida eterna e não ao contrário. Não enquadre as coisas de Deus na sua agenda do mundo, porque essa agenda é miserável. Pegue as coisas miseráveis e encaixe na agenda do Senhor. E daí vocês terão uma agenda de fé. Que nós tenhamos uma agenda de fé. Eu não sei quando começou a sua agenda de fé. A minha agenda começou no dia em que eu aceitei o Senhor Jesus. E eu não sei se... Eu acho que Ele me arrastou, que eu não aceitei, que Ele me trouxe. Mas talvez você fale, eu aceitei, não tem problema para mim. Do jeito que você foi. Mas a partir daí, uma coisa tem que ser verdade na minha vida. A minha agenda tem que mudar. A minha agenda tem que mudar. Eu tenho que estar com a mente preparada. Você está? Se você nunca aceitou Cristo, eu vou te fazer um convite. Hoje é o dia de você inaugurar uma nova agenda na sua vida. As pessoas saíram de Deus e olha o que está acontecendo no mundo. A agenda deles é doida. É doida. Matam à toa. Fazem desafios loucos. Por que fazem desafios? Porque tem uma agenda doida. Doida, miserável. Só pensa nesse mundo. Não, irmão, não. Não. A agenda nossa é do céu. Aceite Cristo e comece uma nova agenda. E se você já aceitou Cristo, você tem que continuar a sua agenda. Aceitei Cristo, próximo passo da agenda, quero me batizar. Próximo passo da agenda, quero tomar a ceia. Aconteceu um problema e eu saí da igreja, tirei a minha agenda. Próximo passo, voltar para o lugar onde você não devia ter saído. Faça isso hoje. Coloque Cristo como principal alvo da sua agenda. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, o grupo de louvor vai preparar para cantar uma música. Mas enquanto isso nós vamos já pensando na nossa vida. Senhor Deus, pedimos perdão, Pai. Porque muitas vezes temos deixado nossas atividades entrarem nessa agenda miserável, Pai, desse mundo. Estamos frustrados, Pai. Estamos ansiosos, depressivos, escrevendo nossa vida numa agenda miserável, medíocre, uma agenda que será rasgada no dia em que estivermos naquele caixão, Senhor Deus. Perdão, Senhor Deus, por nós. Pai, hoje nós queríamos, Pai, e eu quero, Pai, renovar minha agenda e colocar, Senhor Deus, a agenda da ressurreição. Me alegrando, Senhor Deus, com as coisas tuas e não com as coisas minhas. Pai, me oriente a que eu possa colocar as minhas atividades debaixo do teu serviço. Que eu possa, Pai, me entregar para trabalhar para o Senhor. Que eu possa ser mais útil no teu reino, Senhor. E cada um de nós, Pai, possa fazer uma oração semelhante, Senhor Deus. Para te servirmos, Pai. Assim como os primeiros cristãos, Senhor Deus, que deram suas vidas, porque tinham uma agenda melhor. Rasga nossas agendas, Senhor, e nos dê uma agenda espiritual. Eu te peço que se hoje, se tiver alguém nesse templo, ou alguém em casa assistindo, que ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, que hoje, Pai,
o seu Espírito Santo, o teu Espírito Santo possa tocar no coração e que essa pessoa venha a nascer de novo, Senhor. Pai, se tem algum crente aqui, Senhor, longe dos teus caminhos, com uma agenda totalmente errada, que possa voltar hoje, Senhor. Se tem alguém, algum crente que ainda não se batizou, que ainda não se obedeceu, não foi chamado a essa obediência de fé, ainda que hoje faça isso, Senhor. Enfim, Pai, nos perdoa, nos conceda arrependimento e restaura-nos pela Tua misericórdia. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.